Teremos 2 campeões mundiais em 2025? E como que a FIFA divide em suas prateleiras, aquelas equipes campeãs mundiais, campeãs de torneios globais? E os campeões do Intercontinental, aquele jogo entre o campeão da Libertadores e o campeão da Liga dos Campeões, que foi realizado até 2004. A FIFA considera esses times, olha lá, Flamengo, Grêmio, São Paulo, Santos, a FIFA considera essas equipes campeãs mundiais? É o que a gente vai falar hoje, nessa semana, no Explica aí, Riso. Como eu prometi na semana passada, quando eu abordei a questão do Mundial do Palmeiras, né, se o Palmeiras é campeão mundial ou não, como que a FIFA avalia a questão da Copa Rio de 1951, no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho mais no geral, né, como a FIFA trata esses mundiais, pegando como gancho, é claro, o Super Mundial de Clubes, que começou nesse final de semana com a participação de 4 equipes brasileiras, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. 32 clubes pela primeira vez jogando um torneio, né, um torneio no formato moldes de Copa do Mundo de seleções, né, com 32 participantes, uma sede única lá nos Estados Unidos, um torneio que a FIFA está apostando muito, inclusive, para ter ganhos financeiros. E a FIFA criou esse Super Mundial, já queria criar há alguns anos, desde que fez a sua primeira edição do Mundial organizada pela FIFA, que foi lá em 2000, né? E aí a gente tem que contextualizar para poder explicar por que vai ter 2 campeões mundiais em 2025, repetindo o que aconteceu em 2000. Em 2000 a FIFA organizou o seu primeiro Mundial, mas foi um torneio num formato que nunca mais se repetiu, eram 8 equipes, o torneio foi realizado no Brasil, e foi um torneio bem comercial. Na verdade, a FIFA recebeu uma proposta de 2 empresas de marketing esportivo, a Trafic, uma empresa inclusive brasileira, e a ISL, para realizar esse torneio mundial. E é até interessante porque foram feitos convites, teve um critério técnico, mas no caso específico dos representantes brasileiros, foi feito um convite. E aí as pessoas se enganam. Naquele Mundial que foi vencido pelo Corinthians, o Corinthians não venceu a Libertadores, o Corinthians foi vencer a Libertadores em 2012, mas o Corinthians era um representante legítimo do país sede como campeão brasileiro, atual campeão brasileiro. O Vasco foi convidado a participar da competição. O Vasco tinha sido campeão da Libertadores em 98, 2 anos antes do Mundial, que foi realizado em janeiro de 2000. O atual campeão da Libertadores, o campeão vigente em 2000, era o Palmeiras, que levou a taça em 1999. Mas as empresas que organizaram a competição precisavam ter uma sede no Rio, jogos do Maracanã, e uma sede em São Paulo, jogos foram no Morumbi. E convidaram o Vasco. Né? O Vasco foi convidado a participar, teve um acerto com o Palmeiras participaria no ano seguinte da segunda edição desse Mundial, na Espanha. Tem até grupos divididos, até falei isso na semana passada. Se você der um Google aí, você vai ver que o Palmeiras ia jogar. No final, o campeonato nunca aconteceu porque a ISL faliu. Então, o campeonato era chancelado pela FIFA, mas organizado mesmo pela ISL, venda de direitos, venda de patrocínio, venda de publicidade e tudo mais. Esse campeonato, então, morreu. Em 2005, a FIFA voltou a organizar um Mundial menor do que esse, não eram 8 participantes, eram 7, eram 6 campeões continentais, e o campeão e o time do país sede, a primeira edição foi no Japão em 2005, e a última edição do Intercontinental, que era o confronto entre o time brasileiro, o time sul-americano e o time europeu, realizado desde 1960, foi em 2004. Em 2005, a FIFA resolveu criar um Mundial que foi realizado anualmente, nesse formato com 7 equipes até 2023. E é interessante porque a FIFA pagou, uma informação que eu apurei já há algum tempo, a FIFA pagou tanto para a UEFA quanto para a Conmebol para que as duas não organizassem mais o Intercontinental, porque havia contratos firmados, tinha uma montadora de carros que organizava ali o Intercontinental e tudo mais, já tinha sido adiantado valores, então a FIFA deu uma grana para a Conmebol, deu uma grana para a UEFA, para elas pararem, para serem ressarcidas, romper contrato e tudo mais, que fosse necessário, para a FIFA poder realizar em dezembro, quando acontecia o Intercontinental, poder organizar o seu Mundial. A partir daí a FIFA começou a organizar o próprio Mundial anualmente, aí sim com uma sequência boa, e o que aconteceu foi que o Intercontinental morreu, mas as equipes sul-americanas consideravam como campeões mundiais, sempre o Flamengo, o Grêmio, São Paulo 2 vezes, o Santos 2 vezes, se consideram e são considerados campeões mundiais. Mas a FIFA só foi confirmar, só foi, vamos dizer, considerar essas equipes campeãs mundiais em 2017. Antes disso, a FIFA só considerava campeão mundial aquelas equipes que tinham sido campeões dos torneios organizados por ela. A partir de 2000 do Corinthians e a partir de 2005. Aí os brasileiros ganharam foi o São Paulo, o Inter e o Corinthians de novo, inclusive o último time não europeu a ganhar o Mundial. O que aconteceu em 2017? Até é engraçado porque em janeiro o Estadão perguntou lá para a FIFA
quais eram os campeões mundiais. Os campeões mundiais são aqueles dos campeonatos que eu organizei. Ou seja, excluía Flamengo, Grêmio, 2 vezes o São Paulo, 2 vezes o Santos, excluía, deu uma grande polêmica na época. Mas em outubro, também de 2017, a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, solicitou formalmente para a FIFA que considerasse os intercontinentais, os campeões dos intercontinentais, como campeões mundiais. A FIFA estava numa época que ela estava aprovando o aumento do número de participantes da Copa do Mundo de 32 para 48, que vai ser no ano que vem nos Estados Unidos, México e Canadá a primeira vez. Já estava começando a nascer ali uma ideia de a Copa do Mundo a cada 2 anos, coisa que não vingou. Então a FIFA, para agradar a Conmebol, que enfim, é um apoio importante, apesar de não ter tantos votos no Congresso e tal, mas enfim, é relevante, né? O futebol sul-americano é muito relevante, como o europeu são os continentes mais fortes. A FIFA resolveu acatar, o Conselho aprovou, e desde 2017, sim, a FIFA considera todos os times campeões do Intercontinental como campeões mundiais. Mesmo assim, há uma certa prateleira, a FIFA coloca numa prateleira, ela coloca ali numa primeira prateleira, aqueles campeões dos torneios de fato organizados por ela, né? O Intercontinental é organizado por UEFA e Conmebol, né? Então, assim, até comercialmente, para poder vender a competição, a FIFA tem que valorizar o Mundial que ela organizou. Na segunda prateleira ali estão esses campeões mundiais do Intercontinental, e numa terceira prateleira, campeões como Palmeiras, outras equipes que solicitaram isso, os campeões que a FIFA considera campeões globais, né? No caso do Palmeiras, da Copa Rio de 1951, como comentei no programa da semana passada. Se for no YouTube, na TV Estadão, você vai achar o programa da semana passada falando especialmente com vários detalhes da seção da Copa Rio. A FIFA considera como o primeiro torneio global, mas não chancela como mundial. Então, se a FIFA divulgar uma lista hoje com os campeões mundiais, não vai ter o Palmeiras, não vai ter o Palmeiras. E em 2025 nós vamos ser 2 campeões mundiais? Sim, nós vamos ser 2 campeões mundiais em 2025. Vai ser o campeão mundial desse Super Mundial, desse Copa do Mundo de Clubes, como a FIFA está chamando, que vai estar sendo realizado nos Estados Unidos. E no final do ano o Intercontinental. A FIFA rebatizou aquele Mundial de dezembro, mas um mini Mundial, digamos assim, como o Intercontinental. Por quê? Porque o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes, vai ser esse quadrienal, realizado, né, a cada 4 anos, e com 32 clubes, até ter, segundo o jornal The Guardian, jornal inglês, a FIFA já quer aumentar para 48, para ter mais equipes fortes, né? Esse Super Mundial, por exemplo, o Barcelona, Liverpool, não estão participando, tem outras equipes brasileiras que poderiam estar também, tradicionais que poderiam estar, então a FIFA já está até pensando, segundo a imprensa inglesa, em aumentar para 48, realmente eu não tenho essa informação. E no final do ano, criou o Intercontinental para poder ter anualmente esse confronto aí entre clubes. A primeira edição desse Intercontinental, novo Intercontinental, foi ano passado, com a participação do Botafogo, né, que era o atual campeão da Libertadores. Esse ano vai ser realizado novamente, no final do ano, ainda não tem a data. E sim, nós teremos 2 campeões mundiais. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí um pouco mais de explicações sobre como essa relação da FIFA com os mundiais é realmente uma relação bem interessante e leva os torcedores aí a muitas interpretações. A FIFA é uma montanha-russa como a FIFA trata essas competições. Assina lá o Estadão para poder ler minhas colunas, para poder ter acesso também aos vídeos lá na TV Estadão. No YouTube também, você pode se inscrever lá no YouTube do Estadão. Me segue nas redes sociais, lá no Instagram é @risomark, no X, o eterno Twitter, é @risomark. É isso aí, pessoal, até a próxima semana no próximo Explica aí, Riso.